Capítulo 52. Trombetas soaram, seu tilintar abafado como se estivesse debaixo d'água. Tudo que Kallen conseguia ver era escuridão enquanto o tilintar ficava mais alto, mais amplo, martelando em seus ouvidos. Alguém o agarrou pelos ombros, sacudindo-o, arrastando-o para o mundo desperto. Kallen, acorde! Kallen se levantou de um salto, ofegando enquanto as imagens de Artim Valdok desapareciam de sua mente. Eric estava de pé sobre ele, com um olhar sério. No canto da sala, Tarmon vestia sua armadura. Vaeril estava parado perto da porta, com o arco nas costas e a espada desembainhada. O que está acontecendo? Kallen enfiou os dedos nas dobras dos olhos, incitando seu corpo a acordar mais rápido. Não tenho certeza, disse Eric, virando a cabeça para olhar pela janela de vidro rachada. Kallen seguiu o olhar de Eric. Mais tochas haviam sido acesas nas paredes, e sombras se moviam para frente e para trás. Parece que a cidade está sob ataque, mas seja lá o que for, precisamos nos preparar. Kallen assentiu, empurrando os lençóis para o lado e se vestindo, prendendo a armadura de couro no peito e nos braços. Estendeu a bainha à sua frente, deslizando a lâmina alguns centímetros, enquanto seus olhos traçavam um intrincado padrão de espirais que ornamentava o aço. A morte não podia ser bela, mas às vezes era necessária. Respirando fundo, ele deslizou a espada de volta para a bainha e prendeu o cinto na cintura. No fundo da mente, Kallen sentia a preocupação de Valeris permeando a consciência do dragão. Não venha, a menos que seja necessário. Você precisa ficar fora de vista. Embora o dragão estivesse a alguns quilômetros de distância, no pedaço de rocha próximo à costa, Kallen podia sentir fisicamente as vibrações no ar enquanto Valeris soltava um rugido estrondoso, batendo os membros dianteiros no chão e cravando as garras na pedra. Eu vou ficar bem. Os outros estão aqui. Se eu estiver em perigo, então venha. Um resmungo baixo e relutante ressoou na mente de Kallen. Draleide N. Aldrir. Com Valeris ligeiramente mais calma, Kallen virou-se para Tarmon. O que você acha? A cidade está sob ataque. Isso está claro, mas precisamos saber quem está atacando, ou o que. Concordo, disse Eric, desembainhando as espadas das costas. Vaeril não disse nada. Apenas olhou para Kallen, com um olhar duro. Kallen assentiu. Vamos ver se alguém sabe de alguma coisa lá embaixo. A sala comum da estalagem estava vazia, exceto por Madame Elmira, que estava de camisola no canto mais distante, com o rosto pressionado contra a janela de vidro escuro, olhando para a cidade. Havia um tremor perceptível nos dedos ossudos da mulher, agarrados ao cabo da bengala em forma de cabeça de raposa. Eles voltaram. A mulher resmungou, sem virar a cabeça. Eric se inclinou na direção de Kallen, estreitando os olhos. Ela está falando com a gente. Com quem mais eu estaria falando? Madame Elmira disparou, batendo a bengala na madeira enquanto se virava, balançando a cabeça. Idiota! Eric pareceu tão surpreso com o comentário que apenas inclinou a cabeça e não respondeu, o que não era nada típico dele. A cena fez Kallen desejar poder apresentar Madame Elmira a Dan. A mulher mancou em direção a Kallen, Tarmon, Vaeril e Eric, com sua bengala batendo no chão o tempo todo. Todas as noites, durante uma semana, os Uraks atacaram sem falhar. Mas nenhuma vez nos últimos 3 dias. Por que você acha que isso acontece? Passando direto pelo grupo, Madame Elmira foi para trás do bar, pegou 4 canecas e encheu cada uma delas com um líquido preto que vinha de uma garrafa de vidro marrom. Eles estavam testando as defesas, respondeu Tarmon, com uma expressão preocupada no rosto. Eram mesmo. Madame Elmira enfiou a rolha de volta na garrafa e a colocou atrás do balcão, empurrando cada uma das canecas sobre a tampa de madeira. Agora eles decidiram que são fortes o suficiente para tomar a cidade. Tarmon estendeu a mão, pegou uma caneca da mesa e bebeu seu conteúdo em um longo gole. Certo de novo, disse Madame Elmira, seguindo o exemplo de Tarmon. Com a mão frágil, empurrou as 3 xícaras restantes mais para o outro lado do balcão, até quase tocarem a borda. Bebam, rapazes. Até vocês, elfos. A cidade vai precisar de todo o aço que puder conseguir, e o mínimo que posso fazer é dar-lhe um pouco de coragem. Eric estendeu a mão e pegou sua caneca, enquanto Kallen e Vaeril fizeram o mesmo. Com um suspiro profundo, Kallen ergueu a xícara, sentiu a madeira desgastada tocar seus lábios e despejou o líquido nocivo goela abaixo. Queimou ao descer, mas ele não engasgou nem tossiu. Ele mal se encolheu. Seus ossos estavam cansados e sua alma, cansada. O tempo passado naquela cela havia lhe tirado mais do que forças. Ele não queria lutar novamente.
Não queria ver as pessoas ao seu redor morrerem. Kalen estremeceu involuntariamente, imagens passando por sua mente. As lanças de gelo de Artim Valdok rasgando o corpo de Falmin. O pescoço de Lopir estalando. Kalen, você está bem? Kalen estremeceu ao som da voz de Eric, sua mente voltando para ele. Eu vou ficar bem. Agradecendo a Madame Elmira, o grupo saiu pela porta de má qualidade e entrou na cidade. O som das trombetas ainda ressoava na noite, ecoando pelas ruas apinhadas de passagem do rei. Os gritos de homens e mulheres berrando uns com os outros se misturavam ao som estrondoso de centenas de botas de aço batendo contra caminhos de pedra. Todos os braseiros ao longo das muralhas queimavam a todo vapor, e era fácil para Kalen ver as fileiras de arqueiros alinhadas ao longo das ameias, cada fileira se alternando, um preparando, outro soltando, sem nunca permitir que o fluxo de flechas parasse. Para as muralhas. Tarmon gesticulou em direção ao extremo norte da cidade, onde ficavam os portões principais. Estes homens não vão recusar ninguém com uma espada na mão. Queremos mesmo ajudar. Kalen parou de falar. Precisou de toda a força do coração para dizer aquelas palavras. Estes são soldados do Império, Tarmon. Por que deveríamos ajudá-los? De qualquer forma, é melhor que morram. Por que não deixar que eles e os Urak se matem? Ainda há uma chance de Kiron estar no porto. Tarmon deu um passo para mais perto de Kalen, estreitando os olhos. Kalen percebeu pela expressão no rosto do homem que ele estava surpreso com o que Kalen havia dito. Espero que você não tenha falado sério. Mataram minha família. Kalen se aproximou de Tarmon, com os olhos ameaçando lacrimejar enquanto encarava o gigante nos olhos. O estômago de Kalen se revirou, puxando-o. Os pelos da nuca se arrepiaram. A dor percorreu seu coração e mente. O Império assassinou meu pai diante dos meus olhos. Queimaram minha mãe viva. Arrasaram Belduar. São nossos inimigos. Agora você espera que eu os ajude? Quando as palavras saíram da boca de Kalen, ele estava fervendo de raiva. Seu peito tremia enquanto ele respirava fundo, as mãos tremendo ao lado do corpo. No fundo da mente de Kalen, a raiva de Valeris se misturava à sua. Cada gota de perda e angústia que Kalen sentia alimentava o fogo da fúria dentro do dragão. Vars e Freys também eram os pais de Valeris. Eram sua família. Ele nunca os conhecera, mas os conhecia intimamente. Ele os amava. O Império os matou. Para surpresa de Kalen, Tarmon embainhou a espada e apertou a nuca de Kalen. O homem puxou Kalen em sua direção até que seus olhos estivessem a apenas alguns centímetros de distância. Você é melhor do que isso. Eu já vi. Estou aqui com você porque você é melhor do que isso. Esta noite, aqueles homens e mulheres não são soldados do Império. Eles não são aqueles que nos fizeram mal. Eles são apenas pessoas. Pessoas que não querem morrer. E precisam de nós. Precisam de você. Precisam de Undralade. Tirando a mão da nuca de Kalen, Tarmon se afastou, com o olhar ainda fixo no dele. Mostre a eles, Kalen. Dê a eles algo em que acreditar. Uma onda de vergonha percorreu Kalen da cabeça aos pés, revirando seu estômago e arrepiando os pelos dos braços e da nuca. Seu pai sempre o criará acreditando que, se você pudesse ajudar, então você ajudava. Ele ficaria enojado se visse Kalen agora, assim como Aen e Arthur. Por um longo momento, Kalen retribuiu o olhar de Tarmon. Obrigado. Kalen se virou para Vaeril e Eric. Obrigado a todos. Foi uma longa jornada desde Belduar, disse Eric, com uma expressão sombria no rosto. E não vai parar aqui. Vamos pegar Riste, vamos voltar para Duradur e vamos lutar até o último suspiro. Por Falmin, Corik e Lopir. Por Elizar, disse Vaeril, com o rosto impassível. Por Arthur, acrescentou Tarmon. Kalen assentiu, sentindo o punho apertar o cabo da espada. Por todos aqueles que perdemos. Por todos aqueles que perdemos, os outros cantaram em coro. Kalen desacelerou a respiração enquanto se dirigiam aos portões da cidade. Ele inspirou profundamente pelo nariz, prendeu a respiração e soltou o ar lentamente. Sua espada pesava em sua mão, e sua armadura de couro pesava sobre seus ombros como se fosse feita de chumbo. Cada vez que levantava a perna era uma luta, e cada respiração profunda lhe causava um rangido no peito. Seu corpo ainda precisava de mais meses de comida e descanso. Mas ele não tinha meses, então cerrou os dentes e continuou andando, fazendo o possível para não demonstrar nenhum sinal externo de luta. Ele precisava ser forte pelos outros. No fundo da mente, Kalen sentia Valeris parado na beira das rochas,
com as asas abertas, a espuma do mar batendo em suas escamas. Cada músculo do corpo de Valeri se contraía, pronto para saltar no ar a qualquer momento e voar em direção à cidade. Se eles conseguissem passar por isso sem revelar Valeres ao Império, então era isso que precisavam fazer. Ainda não. Confie em mim. A única resposta que passou pela mente de Kalen foi uma onda de raiva, mas Valeres não se moveu. O dragão permaneceu onde estava, com as garras cravadas na rocha, frustrado. Em pouco tempo, chegaram ao fim de uma rua ladeada por soldados lorianos com armaduras grossas, lado a lado, lanças em punho. Ele não pôde deixar de se surpreender com a aparência jovem da maioria deles. Alguns não deviam ter mais de 16 verões. Atrás dos soldados, havia uma grande praça aberta que devia ser usada como fórum durante o dia. Kalen olhou para além da praça, para as ameias, e viu uma enorme lança negra, lançada do outro lado da muralha, atravessar o crânio de um homem, erguendo das muralhas e lançando para as ruas abaixo. "Quem vem aí?" gritou uma voz por trás da fila de soldados que bloqueava a entrada da praça. "Viajantes", respondeu Tarmon. "Queremos ajudar." "Nunca vi viajantes tão armados quanto você. Diga a verdade ou morra onde estiver. Não temos tempo a perder com você. Você pode se dar ao luxo de recusar qualquer um que carregue aço." A voz de Tarmon era firme e inflexível, como se ele estivesse comandando suas próprias tropas. "Indique-nos onde você precisa de nós." Alguns momentos se passaram sem resposta. Kalen engoliu em seco, afrouxando e apertando o punho da espada. Então, alguns dos soldados no meio da linha recuaram e criaram uma abertura para a passagem do grupo. "Precisamos de homens diante do portão", disse o comandante loriano, afastando-se da massa de soldados. A mulher era alguns centímetros mais baixa que Kalen e já vira pelo menos 50 verões. Seu cabelo com mechas grisalhas estava preso para trás, e seus olhos exibiam a mesma firmeza de Tarmon, a mesma calma. "E as paredes?" perguntou Tarmon, com a voz calma e uma sobrancelha erguida. "Os muros não resistirão. Quando eles passarem, nós os deteremos nas ruas com linhas de escudos e os eliminaremos com arqueiros dos telhados. Esta praça será nossa última fortaleza. Todos recuarão para cá. Quando os muros caírem, qualquer momento que vocês puderem dar aos nossos soldados para recuarem nos dará mais chances. Então, recuem para cá com eles." Tarmon assentiu brevemente. "Que o guerreiro guie sua mão." "E o seu?" respondeu Tarmon, gesticulando para que Kalen e os outros o seguissem pela praça. A praça estava apinhada de soldados. Alguns usavam armaduras grossas sobre cotas de malha e carregavam escudos e lanças pesados, enquanto outros, com armaduras de couro vermelho e preto, carregavam espadas curtas ou arcos. Cada grupo marchava em formação, liderado por um capitão à frente, formando fileiras e linhas. Kalen não pôde deixar de ficar impressionado com a disciplina de todos. Assim que se aproximaram do outro lado da praça, Kalen avistou vestes negras esvoaçando na brisa noturna, a cerca de 6 metros de distância, perto do centro da praça. Um mago de batalha. O capuz do homem estava puxado sobre os ombros, expondo um rosto jovem e cabelos ruivos flamejantes. A mente de Kalen voltou à cela em Arisfal. Imagens de Artim Valdok em pé sobre ele passaram por sua mente. Ele quase podia sentir o aço frio enquanto o homem passava a faca por sua pele, o som de algo rasgando enquanto arrancava as unhas de Kalen, o vazio. "Por enquanto", disse Vairil, inclinando-se, seus olhos seguindo o olhar de Kalen, "não toquem na centelha. Quando estivermos no auge da batalha, ele não vai se importar. Provavelmente há mais deles aqui nas muralhas, e será impossível para eles saberem quem está tocando a centelha quando a luta realmente começar." Kalen assentiu, e a voz de Vairil o trouxe de volta ao presente. Assim que passaram pelos soldados do outro lado da praça e entraram na rua que levava ao portão principal, Kalen pôde sentir os magos na muralha. Nunca sentirá nada parecido antes. É claro que sentirá a mesma sensação quando Aeson, ou Teren, ou Vairil, se inspiravam na centelha. Mas aquilo era diferente. Nunca sentirá tantas pessoas se conectando à centelha ao mesmo tempo. Mesmo em Beldoar, os magos beldoarianos estavam espalhados pelas muralhas, não passando de 30 ou 40. Mas ali, devia haver mais de 100 magos de batalha. Kalen sentiu uma consciência intensificada de tudo ao seu redor enquanto a sensação da centelha vibrava no ar, como o tremor secundário de um relâmpago ecoando por sua pele. Ao longo das ameias, ele podia ver os fios de fogo, ar e espírito. Clarões ofuscantes sinalizavam arcos de relâmpagos sendo lançados contra os uraques que sitiavam as muralhas. A cada momento que passava, a sensação se tornava mais fraca,
à medida que os magos imperiais eram arrancados do mundo por raios roxos ou aço negro e frio. Se muitos mais deles morrerem, as muralhas cairão, Vairil gritou de volta para Kalen, com os olhos fixos nas muralhas. Mais de quem? Os soldados. Eric olhou para Kalen, em busca de uma resposta. Kalen frequentemente se esquecia de que os outros não conseguiam sentir a centelha como ele e Vairil conseguiam, não conseguiam ver os fios de fogo, ar e espírito. Os magos de batalha, disse Kalen. Ele se lembrou de Belduar e de como os magos de Belduaran haviam guarnecido as ameias, não apenas para empunhar a centelha contra os soldados imperiais, mas também para garantir que os magos imperiais não conseguissem derrubar as muralhas. Não faz sentido nos preocuparmos com o que não podemos controlar, disse Tarmon quando chegaram ao fim da longa rua que dava para um pátio diante dos portões da cidade. O pátio era construído principalmente com pedras pavimentadas. 2 áreas retangulares de grama foram delimitadas nas laterais, delimitadas por muros na altura dos joelhos, com estátuas de pedra em cada um dos cantos. Gritos e chamados ecoavam, abafando o barulho, enquanto as forças lorianas se apressavam em se preparar para o que estava por vir. Fileiras e fileiras de soldados permaneciam à sombra dos portões da cidade, divididos em 4 colunas, cada uma com seus escudos erguidos e lanças apontadas para os portões. De perto, as muralhas da cidade pareciam ainda mais gigantescas do que à primeira vista. Espessas pedras esculpidas elevavam-se a mais de 30 metros noite adentro. 2 enormes baluartes com ameias emolduravam um enorme portão em arco, protegido por uma treliça entrelaçada de ferro com faixas. O coração de Kalen batia forte enquanto ele olhava para os soldados, os lamentos dos homens e dos Uraks cortando o ar. A cada momento, a sensação da centelha se tornava mais fraca. Não demoraria muito para que os Uraks a atravessassem. Tarmon se virou para olhar para Vairil, Eric e Kalen. Não importa o que aconteça. Ficaremos juntos, entendido? Kalen assentiu junto com os outros. Se parece que as coisas... Uma onda de choque percorreu o chão, acompanhada por uma explosão ensurdecedora que fez o próprio ar tremer. A parte da muralha à esquerda dos portões explodiu em uma nuvem de pedra e poeira. Fragmentos maciços caíram no chão, esmagando homens e mulheres sob eles em nuvens de névoa de sangue. Ao redor deles, soldados caíram no chão, arremessados do topo das muralhas, seus corpos se despedaçando em explosões de sangue e ossos. Um zumbido ecoou pelos ouvidos de Kalen devido à explosão, e uma espessa nuvem de poeira caiu como um cobertor sobre seus olhos. Os gritos abafados dos soldados mutilados ecoavam pelo caos, acompanhados pelo rolar e estilhaçar de pedras. Então, uma luz vermelha fraca brilhou através da poeira que pairava no ar. Uma luz se transformou em 2, depois em 3, e então em muitas. Kalen ouviu Eric gritando algo abafado em seu ouvido, mas não conseguia desviar o olhar das luzes vermelhas. Quanto mais perto as luzes se aproximavam, mais elas começavam a tomar forma, até que Kalen percebeu o que eram. Uraks. Só que estes não eram como os que Kalen conhecia. Essas monstruosidades tinham facilmente 3 metros de altura, com placas de músculos robustos tão grandes que parecia que sua pele havia sido esticada sobre o corpo a ponto de se rasgar. Conjuntos de runas vermelhas brilhantes cobriam sua carne, brilhando através do pó de pedra. Um nó de puro pavor se contorceu no estômago de Kalen enquanto ele olhava para as criaturas que avançavam. Recuem! Gritou uma voz, penetrando o zumbido nos ouvidos de Kalen. As muralhas caíram. Os Uraks invadiram a cidade. Recuem para a praça. Gritos e berros irromperam por todo o pátio. Alguns soldados romperam a formação, empurrando, dando encontrões e chutando qualquer um que cruzasse seu caminho, tropeçando nos cadáveres que jaziam esfacelados no chão. Os homens mais experientes se uniram, entrelaçando os escudos e segurando firme as lanças. Mesmo que por apenas um segundo, Kalen conservou uma tênue centelha de esperança no peito, mas então observou um dos enormes Uraks marcados com runas bater os punhos no chão e enviar uma onda de choque de terra e fogo que dilacerou as fileiras de soldados. Que criaturas são essas, pelos deuses? Pela primeira vez, Kalen ouviu medo na voz de Tarmon. Eu não sei. Os olhos de Vairil estavam arregalados, seu maxilar relaxado. Sejam lá o que forem, disse Eric. Não podemos lutar contra eles aqui. Precisamos recuar para a praça, onde os arqueiros podem nos proteger de cima. Eric olhou para Kalen, esperando uma resposta, mas Kalen estava concentrado demais naqueles novos Uraks destruindo homens como se aço fosse papel e osso fosse vidro. Ele vira o que acontecerá em Belduar quando os homens começaram a se desintegrar, vira o Império cortá-los como folhas de grama. Precisamos mantê-los aqui. Kalen tem razão, disse Tarmon,
desembainhando sua grande espada. Se as fileiras se romperem aqui, o resto do exército irá debandar. Sou o único que acha que isso é uma má ideia. Não, disse Tarmon, dando de ombros. Mas é o que precisamos fazer se quisermos continuar respirando ao amanhecer. Só precisamos dar uma chance aos soldados, e então poderemos recuar. Calen estendeu a mão para Valeris, chamando-o, deixou que suas mentes fluíssem livremente uma na outra, permitindo que seus pensamentos, corpos e espíritos se tornassem um. Não se conteve. Não importa o que aconteça, vivemos juntos, morremos juntos. Venha! Uma onda de energia pulsou pelo corpo de Calen enquanto ele sentia cada fibra do ser de Valeris irromper em vida. O dragão jogou a cabeça para trás e soltou um rugido avassalador, tão alto e visceral que Calen podia ouvi-lo a quilômetros de distância. 1000 pensamentos ao mesmo tempo cascatearam por suas mentes, colidindo, se misturando. Cada pensamento, cada sensação e cada emoção. O ar vibrava em torno de suas asas enquanto Valeris se elevava. Seus batimentos cardíacos pulsavam por seus corpos. Poder fluía por suas veias. A fraqueza nos ossos de Calen se dissipou, substituída por uma força que parecia estranha e familiar. Calen teve que se esforçar para não se perder nela. O rugido de Valeris rasgou a noite enquanto suas asas poderosas o carregavam através da água, em direção à cidade, e sua fúria se acendeu dentro de Calen. Vamos dar a eles algo em que acreditar. Calen apertou a espada com mais força e se abriu para a centelha enquanto caminhava em direção aos uraques marcados com runas que atravessavam os soldados lorianos. 2 das criaturas o avistaram imediatamente. Rosnaram e sibilaram, fumaça saindo das runas brilhantes gravadas em suas peles. As criaturas atacaram, com gritos guturais de guerra escapando de suas gargantas. Calen puxou fios de fogo, espírito e ar, entrelaçando-os, sentindo o poder que irradiava deles. Nunca havia criado raios antes, mas já vira isso acontecer muitas vezes. Acelerando o passo, avançou em direção à criatura mais próxima, a espada firmemente agarrada na mão direita, o coração martelando contra as costelas. A criatura soltou um uivo visceral, batendo os punhos no chão. Uma onda de choque espiralada de fogo e pedra percorreu o ar. Sua magia devia ser semelhante à de Artim Valdok. Calen não conseguia sentir nem o menor lampejo da centelha da fera. Com toda a força que Calen conseguiu reunir, ele saltou para fora do caminho da onda de choque, aterrissando com força e, em seguida, se levantando, liberando os fios de fogo, espírito e ar que ele continha. Arcos de relâmpagos azuis saíram das pontas de seus dedos, atingindo o peito da fera, arrancando carne dos ossos e dilacerando o torso da criatura. A monstruosidade desabou no chão, uivando de dor, com sangue escorrendo pela pedra. Antes que Calen pudesse organizar seus pensamentos, o segundo urak, marcado pela runa, investiu contra ele, atingindo no ombro com as costas da mão estendida. A força do golpe jogou Calen para trás alguns metros, derrubando-o sobre um joelho. Puxando fios de terra e ar, Calen levantou um longo fragmento de pedra do chão, afiou sua ponta e o lançou através das entranhas da fera. Mesmo com o fragmento de pedra perfurado no estômago, o urak marcado pela runa continuou avançando. Tropeçando, desferiu um golpe com a mão em garras. Com o poder de Valeris fluindo através dele, Calen se esquivou do golpe, cortando a perna da criatura com sua lâmina. Gritando, o urak caiu de joelhos. Calen golpeou. O aço rachou o osso, e o corpo sem cabeça da criatura caiu no chão. Antes que pudesse recuperar o fôlego, algo atingiu as costas de Calen, lançando-o pelo ar. Instintivamente, ele se envolveu em fios de ar, amortecendo o golpe enquanto se chocava contra uma estátua de pedra. Mesmo com os fios de ar ajudando a amortecer sua queda, a dor ainda percorria o corpo de Calen. Ele tossia e cuspia, com poeira e sangue grudados na garganta enquanto se arrastava para se levantar. Ele tropeçou, apoiando-se em um joelho. A lombar queimava de agonia e as costelas doíam a cada respiração. Erguendo a cabeça, Calen observou o urak marcado por runas que o havia lançado avançar em sua direção com seus olhos vermelho-sangue brilhando, a luz de suas runas se espalhando através das nuvens de poeira. Calen se preparou, puxando novamente os fios de fogo, espírito e ar. Mas, quando estava pronto para atacar, uma flecha atravessou a lateral da cabeça da criatura. O corpo do urak ficou mole, caindo no chão com um baque, nuvens de poeira se erguendo ao redor. Em segundos, Vaeril estava ao lado de Calen. Ele agarrou o antebraço dele, puxando-o para se levantar. Fique mais perto de mim. Calen assentiu, fazendo uma careta enquanto inspirava ar. Você se esforça ao máximo para se matar? Perguntou Eric, dando de ombros enquanto girava suas 2 lâminas no ar,
cortando o braço de um Uruk antes de enfiar aço frio através do pescoço e da cabeça. Ou é um talento dado a você pelos deuses? A propósito, seus olhos estão brilhando roxos de novo. Achei que você deveria saber. Kalen ergueu a mão, mantendo-a bem em frente ao rosto. Um brilho roxo claro iluminou sua palma, cintilando sobre sua pele manchada de sangue. A visão deveria ter causado pânico em seu coração, mas, em vez disso, ele sorriu. Podia sentir o sangue correndo pelo corpo de Valeris, o vento batendo em suas escamas enquanto o dragão voava em direção à cidade. A luz era o elo entre eles, a alma de Valeris entrelaçada à sua. Ele sabia que era verdade. Mianitir Tildir, Valeris. Minha alma para a sua. Você está bem? Perguntou Tarmon, com a mão agarrando o ombro de Kalen e o olhar feroz. Kalen mal ouviu as palavras de Tarmon, com a mente perdida no vínculo. Ele assentiu. Estou bem. Então precisamos ir. Não haverá como segurá-los aqui. Com um aceno de cabeça, Tarmon gesticulou em direção às muralhas. Kalen seguiu o olhar de Tarmon, sentindo o coração afundar no estômago. À medida que a poeira ao redor da parte desabada da muralha começava a baixar, ele pôde ver o oceano de Urax que invadia a cidade, saltando sobre escombros e cadáveres, com lâminas e lanças enegrecidas em punho. Deviam ser milhares deles. Vai! Gritou Tarmon, empurrando Kalen de volta para a rua que levava à praça principal. As pernas de Kalen se moveram por vontade própria, carregando-o sobre pedras, sobre corpos mutilados, escombros e ossos estilhaçados. Gritos ecoaram dos soldados ao redor, que também recuavam em direção à rua fechada que levava de volta à praça. Dragão! É a guarda do dragão! Um rugido estrondoso percorreu o céu enquanto Valeris voava sobre ele, suas escamas brancas brilhando ao luar. Continuem! Gritou Kalen para Eric, Tarmon e Vairil, que pararam ao som dos gritos dos soldados, com os olhos fixos no céu. Enquanto falava, viu a compreensão estampada no rosto de cada um deles de que não se tratava, de fato, da guarda dracônica. Vão para a rua. Valeris cobrirá a nossa retirada. Enquanto corriam, aquela pressão familiar crescia no fundo da mente de Kalen. Então, sob uma luz tão ofuscante que era como se o sol tivesse ressurgido além do horizonte, Valeris liberou uma coluna de fogo de dragão que rasgou a horda de Urax que avançava. Num instante, o ar cheirava sangue fervente e carne carbonizada. Quando o cheiro atingiu as narinas de Kalen, um fervor o percorreu, uma sede de sangue que percorreu seu corpo como fogo derretido. Acima dele, Valeris soltou um rugido que sacudiu o ar. Suas mentes eram uma só. Gritos de gelar o sangue ecoavam enquanto os Urax se contorciam no chão de dor, uivando e arranhando a própria pele. Mas, quando Kalen olhou por cima do ombro, a horda continuava avançando. Aqueles que haviam caído, mortos ou ainda vivos, eram pisoteados por aqueles que os perseguiam. As feras não davam um momento de descanso aos seus caídos. Seus olhos, vermelhos como sangue e famintos, permaneciam fixos em seus alvos. Eles uivavam gritos de guerra profundos e viscerais enquanto corriam, gritando em uma língua tão áspera que Kalen não acreditava que pudesse ser falada por uma língua humana. Mais 3 vezes, Valeris varreu as fileiras de Urax que atacavam. Mais 3 vezes, ele os banhou com fogo de dragão. E mais 3 vezes, eles continuaram avançando, atacando, arrastando-se sobre cadáveres carbonizados e pedras quebradas. O peito de Kalen arfava e seus membros doíam enquanto ele se esforçava ao máximo. À frente, fileiras de soldados lorianos se formavam do outro lado da rua que levava à praça principal, esperando para conter a onda de Urax. Ainda havia uma brecha no meio das fileiras lorianas por onde estavam deixando soldados em retirada passarem, mas Kalen sabia que não conseguiriam mantê-la aberta por muito tempo. Outra onda de pressão percorreu a mente de Kalen, e Valeris lançou um rio de fogo de dragão sobre os Urax que avançavam. Mais uma olhada por cima do ombro. Eles não iam conseguir. Arcos de relâmpagos azuis percorreram a cabeça de Kalen, vindos dos telhados dos prédios acima, seguidos por uma chuva de flechas que bloqueou momentaneamente a luz da lua. Os relâmpagos atingiram o chão diante dos Urax, despedaçando a pedra e criando um pequeno abismo à frente da horda que avançava. Então, as flechas caíram, rasgando as criaturas como chuva ácida. Olhando para os telhados, Kalen pôde ver várias figuras envoltas em túnicas negras, em pé entre os arqueiros, fios de fogo, espírito e ar girando ao redor deles. Magos de batalha. Uma onda de júbilo e medo percorreu as veias de Kalen enquanto ele e os outros tropeçavam nas fileiras de soldados lorianos que se fechavam, com mais flechas caindo atrás deles. Mais soldados passaram correndo por Kalen enquanto ele caía de joelhos, respirando fundo. Eric se curvou, ofegante. Essa foi por pouco.
Concordo. Tarmon se levantou em toda sua altura, seu peito subindo e descendo em respirações lentas e medidas, seus olhos varrendo os Uraques que agora haviam recuperado seu ímpeto e estavam atacando novamente. Você está bem. Vaeril estendeu a mão para Kalen enquanto falava. Kalen engoliu em seco, agarrou a mão de Vaeril e se levantou. Ele assentiu, trêmulo. Vou ficar bem. Só me sinto fraco. Meus pulmões, eles só. A voz de Kalen sumiu quando ele fechou os olhos, dando aos pulmões a chance de respirar mais. Mesmo com a força de Valeris, seu corpo ainda estava fraco. Você ficou preso e passou fome por mais de um mês. Seus pulmões levarão tempo para se recuperar. Vaeril pousou a mão nas costas de Kalen, e Kalen sentiu uma onda de alívio inundá-lo. Não, disse Kalen, empurrando Vaeril. Você também precisa da sua energia. Eu vou ficar bem. Você não vai ficar bem, disse o elfo, ignorando o golpe fraco de Kalen. E eu tenho mais sobrando do que você. Kalen suspirou enquanto um calor o percorria. Endireitou as costas, enchendo os pulmões de ar. Desejou realmente entender a cura. Seja lá o que Vaeril tivesse feito, os pulmões de Kalen pareciam ter recebido uma semana de descanso. Ele deu a Vaeril um sorriso fraco, apoiando a mão no braço do elfo. Obrigado. Dinvrai é a Tuia Sinvala, Vaeril respondeu, retribuindo o sorriso de Kalen. Seus agradecimentos são bem-vindos aqui. O som de aço contra aço se misturava aos gritos e berros de homens e feras enquanto os Uraques se chocavam contra as fileiras de soldados lorianos que protegiam a rua. Desta vez, porém, os homens não cederam. Com muralhas de cada lado, escudos travados e flechas chovendo do alto, eles se mantiveram firmes. Gritos de mantenham a linha, e pelo Império, soaram, um após o outro, enquanto lâminas de aço negro perfuravam ossos, garras endurecidas rasgavam aço, e as enormes bestas com runas esculpidas em suas peles enviavam ondas de choque de terra e fogo em direção aos soldados. Kalen não pôde deixar de sentir o coração se agitar diante da coragem implacável dos soldados. Manter uma posição como aquela contra outro homem era uma coisa, mas mantê-la contra aquela horda era algo completamente diferente. Você é a última pessoa que eu esperava encontrar aqui, disse uma voz ríspida atrás de Kalen. Draleide. Kalen se virou e se viu encarando os olhos azuis de uma mulher alta, com cabelos negros como carvão e feições afiadas como o fio de uma faca. Vestes negras pendiam de seus ombros, e ela se portava com autoridade inquestionável. Ela irradiava poder. Kalen encarou a mulher, sem piscar. Sua garganta parecia um pergaminho, e uma onda de pavor se retorceu em seu estômago. Por um instante, sua mente voltou-se para Sela em Arisfal, um lampejo de pânico percorreu seus ossos. Kalen estendeu a mão para a centelha, atraindo fios de fogo. Ele não seria capturado novamente. Ele não deixaria isso acontecer. Com o canto do olho, Kalen viu Eric dar um passo em direção ao mago de batalha, suas lâminas firmemente seguras em seus punhos. A mulher virou a cabeça para encarar Eric, estreitando os olhos. Mova-se e eu esmagarei seu coração dentro do peito. Desviando o olhar de Eric, agora parado, a mulher voltou sua atenção para Kalen. Eu sou Arcana Vardani, maga de batalha imperial e comandante dos magos de batalha de passagem do rei. Não tenho intenção de matá-lo ou capturá-lo. Eu acredito em você até onde eu poderia te jogar, Eric retrucou, com o rosnado se formando em sua garganta. Arcana suspirou, balançando a cabeça e fixando o olhar em Kalen. Minha única preocupação é sobreviver a isso e manter vivo o máximo possível de cidadãos desta cidade. Acredito que minhas chances são maiores com um dragão do nosso lado. Eu já não te salvei. Kalen sustentou o olhar dela por um instante, buscando em seus olhos algo que pudesse revelar suas verdadeiras intenções, mas não encontrou nada. O olhar dela era frio e inflexível. Ele olhou para Tarmon, que hesitou por um instante, depois assentiu. Como sabemos que podemos confiar em você? Os fios de fogo envolveram Kalen, aquecendo-o, chamando-o. Se não pudesse, você já estaria morto. E se sobrevivermos? Perguntou Tarmon, com a voz calma e serena enquanto caminhava em direção à mulher, elevando-se sobre ela. E se sobrevivermos? Para seu crédito, Arcana encarou Tarmon com tanta confiança quanto Kalen. Seus olhos percorreram as botas de Tarmon por todo o seu corpo enorme, como se o avaliassem, e então se fixaram nos dele. Então você sairá deste lugar ileso, e eu direi que você escapou em meio ao caos. O círculo vai matar você se descobrir sua mentira. Os Uraques vão matar todos nós se não trabalharmos juntos. Bem falado.
Tarmon deu um passo para trás e acenou para Kalen. Eric se aproximou e sussurrou no ouvido de Kalen. Ainda não confio nela. Não temos escolha, sussurrou Kalen de volta, virando-se para Arcana. Ele soltou um suspiro, sentindo o calor se esvair enquanto liberava relutantemente os fios de fogo. Onde você precisa de nós? Vamos nos retirar para a praça principal. Nós. Uma cacofonia de gritos e berros irrompeu das fileiras de homens que protegiam a rua. Vários uraks gigantescos, marcados com runas, romperam a linha, destruindo armaduras e ossos enquanto atacavam. Marcados de sangue, sibilou Arcana. Kalen sentiu a mulher alcançar a centelha, girando fios de fogo, ar e espírito ao seu redor antes de forjá-los em raios azuis que ela lançou contra as criaturas furiosas. 2 ou 3 marcados de sangue caíram, com raios atravessando seus peitos e pescoços. Mas outros fluíram, quebrando ossos com golpes de suas garras, cobrindo o chão com sangue vital carmesim. Recuem para a praça, agora! Gritou Arcana, gritando ordens para os soldados próximos. Ela enviou um homem de aparência jovem através das portas de um prédio próximo para dar instruções aos arqueiros e magos de batalha que protegiam os telhados. Ela se virou para Kalen. Precisamos chegar à praça. E aqueles homens? Kalen instintivamente se moveu em direção às fileiras de soldados que estavam sendo invadidas pela horda Urak. Eles já estão mortos, disse Arcana, sem um pingo de emoção na voz. O melhor que podem fazer agora é cobrir nossa retirada. Não podemos simplesmente deixá-los aqui para morrer. Kalen sentiu a mão de Tarmon em seu ombro. Ela tem razão. Precisamos saber quando lutar e quando recuar. É quando recuamos